Ontem tivemos uma alta bem expressiva no Bitcoin e um excelente fechamento. Mas era uma alta que eu não esperava. Isso quer dizer que eu não surfei essa movimentação. Então, nós devemos ser estratégicos e entender como que devemos se posicionar e como que nós devemos visualizar o mercado nesse momento após a movimentação de ontem. Hoje eu vou te explicar sobre o curto prazo, médio prazo e também como que eu tomarei as minhas decisões diante dessa movimentação. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto para a gente avaliar aqui e entender é para que lado o mercado ele está mais favorável. E hoje nós vemos que ele está muito mais favorável para o Bitcoin. Nós estamos dentro da famosa Bitcoin Season, onde o Bitcoin ele performa muito melhor do que qualquer outro ativo cripto. Obviamente, dentro das 2 milhões de criptos vai ter uma outra que vai estar subindo, mas quando a gente olha no consolidado, mais vale você ter uma carteira bem concentrada em Bitcoin. Porque quando a gente tem um mercado caindo, o Bitcoin ele está se segurando muito mais do que os outros ativos. E quando a gente vê o mercado subindo, o Bitcoin ele acaba subindo mais do que os outros ativos. Então não vale a gente correr o risco desnecessário em outros ativos. Eu gosto muito das altcoins me entregam altos resultados, tá? Ciclo passado foi uma altcoin que me fez dar uma mega de uma porrada. Nesse ciclo, 1000% de alta dentro de Ronin. Adoro as altcoins, mas tem um momento para tudo. Eu quero que você entenda que esse não é o momento das altcoins. Se a gente começar a analisar ali as altcoins, por exemplo, Matic, que é uma altcoin que as pessoas gostam bastante nesse momento, se a gente for avaliar e entender como que está a situação dos investidores, olha só, 99% das pessoas que investem em Matic, elas estão no prejuízo nesse momento. Eu não estou falando para você sobre achismo. Aqui nós estamos olhando para a carteira das pessoas e entendendo se as pessoas elas estão no lucro ou se elas estão no prejuízo. E 99% dos investidores de Matic, eles estão no prejuízo. O que isso daqui significa? Significa que o mercado ele não está favorável. As pessoas que estão persistindo nesse ativo, elas só estão acumulando prejuízo, porque o ativo ele não está entregando retorno. Isso daqui não é saudável. Quando a gente olha, por exemplo, para esses prejuízos aqui, a gente começa a avaliar as carteiras, a gente vai ver que as carteiras elas não têm capacidade de acumular o ativo durante um longo período, porque cada vez mais elas estão em prejuízo. Então, se elas estão em prejuízo, elas tendem a se desfazerem daquela posição, por exemplo. Quando a gente tem os pontos azuis aqui, é porque a gente tem acumulação dentro do ativo. O vermelho, a gente tem a distribuição do ativo. Então veja aqui ó, que nos últimos meses, Matic está muito mais favorável à distribuição. E não só Matic, mas por exemplo, se a gente puxar Link ali, outro ativo também que é super famoso, outra altcoin que eu surfei bastante nesse ciclo, inclusive na carteira 1 ao milhão a gente capturou 100% de alta dentro de Link foi liquidada, por exemplo. Quando a gente olha para Link, olha só, 61% das pessoas elas estão no prejuízo, ou seja, a gente tem uma vasta maioria dos players no prejuízo. Isso não é positivo para o ativo também, porque, novamente, se a gente for analisar as carteiras ali, a gente vai ver que há mais um padrão de distribuição do que um padrão de acumulação, porque as pessoas acabam perdendo a confiança nesse ativo. Outro ativo que as pessoas gostam muito é de Lido. Eu entendo que todos esses ativos aqui que eu estou falando para você são ativos que eles têm um bom fundamento, são ativos que realmente estão fazendo diferença dentro do ecossistema cripto. Como protocolo, eles são excelentes, mas em termos de investimento, esse não é o momento da gente olhar para esses ativos, por exemplo. Olha só, se a gente for avaliar Lido ali também, 98,5% das pessoas elas estão no prejuízo. E se a gente avaliar aqui, ó, 1% está no break-even, significa 0 a 0. E quase ninguém está no lucro quando acumula esse ativo aqui. E se a gente for olhar ali para as carteiras também para avaliar, mesmo padrão, é um padrão de distribuição, onde as pessoas não ficam com a confiança no longo prazo. Isso é muito prejudicial para as altcoins. Olha só,
Já fazem alguns meses que eu venho comentando com você sobre o problema que nós temos na altcoin nesse momento. Se a gente tem esse problema, a gente precisa sair do mercado cripto e esquecer tudo isso daqui? Não, a gente não precisa fazer isso. A gente só precisa focar o nosso capital para um direcionamento mais assertivo, um direcionamento, por exemplo, que é o Bitcoin. Se a gente tem o Bitcoin nesse momento se movimentando em alta e as altcoins não, vamos focar exatamente no Bitcoin. Quando for a hora da gente focar nas altcoins, a gente vai focar também, mas enquanto a gente estiver nesse cenário, onde a gente vê mais um sentimento bearish, um sentimento negativo. Entende, se as pessoas elas estão no prejuízo, isso é ruim pro ecossistema, isso é ruim pro ativo em si. A gente precisa que as pessoas comecem a entrar no lucro para que a gente traga um otimismo para cima daquele ativo, para que as pessoas comecem a falar com água na boca de que elas investem naquele ativo, beleza? Bom, entendendo isso, que nós não estamos em um mercado para as altcoins, a gente deve olhar mais para o Bitcoin. Na data de ontem, a gente teve um excelente candle no Bitcoin. Não dá para negligenciar essa movimentação aqui que aconteceu. Na data de ontem mostrou muita força compradora, inclusive a gente teve um ótimo volume aqui. Isso daqui nos traz um sentimento muito bom no curto prazo. E nesse momento é aquele momento que muitas pessoas elas vão ter um FOMO, porque a alta ela acabou sendo forte, acabou sendo expressiva. Só que todas as pessoas elas devem respeitar o seu setup e eu vou te explicar aqui exatamente qual que é o meu setup nesse momento. Bom, com essa alta expressiva que nós tivemos ontem, a gente vai ter um ponto de entrada dentro do price action. Isso para aquelas pessoas que não estão compradas. Isso para aquelas pessoas que não se posicionaram antes dessa alta aqui. Por exemplo, eu, no caso, eu estou vendido desde os 65 mil dólares ali. Eu fiz um trade entrando nos 52 mil dólares, mostrei para vocês isso daqui essa semana no canal e eu saí nos 57 mil dólares dessa operação de trade, que era exatamente o alvo. No longo prazo, as minhas principais carteiras, elas estão fora do mercado. Obviamente, a carteira que utiliza DCA, por exemplo, ela segue comprando, inclusive a gente fez compra na segunda-feira, mas a minha principal carteira, por exemplo, de longo prazo, ela está fora. Se a gente fizer o rompimento dessa linha branca aqui, que é o topo do candle que foi deixado aqui para trás, a gente tem um sinal no price action de entrada, um sinal para que a gente possa se posicionar, porque o mercado ele nos mostrou muita força compradora e isso quer dizer que a gente deve sim se preparar para uma movimentação de alta. Esse é um sinal que nós vamos ter dentro do price action. E o porquê que eu falo também sobre esse sinal aqui? Bom, se a gente olhar exatamente para futuros, nós vamos ver que tem poucas pessoas hoje apostando na ponta long. A gente tem mais um equilíbrio ali, não estamos com tantas pessoas assim, por exemplo, apostando em long, então isso daqui dá uma tranquilizada quando a gente olha para futuros. Então a gente tem sim potencial de continuar subindo, porque isso mostra um certo pessimismo dos investidores, né? Se as pessoas não estão nesse momento aqui, ó, olhando para long, isso daqui quer dizer que a gente tem espaço para poder subir, por exemplo. Muitas pessoas vão apostar em short e a gente vai ter liquidez o suficiente para subir. Então, marque essa linha branca aqui, que isso vai ser um ponto de entrada dentro do price action, beleza? Bom, quando a gente analisa o Bitcoin, a gente vê que ele rompeu o 0,618 de FIBO e ele voltou aqui abaixo. Ou seja, tudo conflui para que se a gente tiver um rompimento aqui, a gente vai vir acima de 0,618 de FIBO, por exemplo, e a gente vai ter pontos de entrada. Agora, quando a gente olha para Ether, por exemplo, entendendo essa analogia de que as altcoins elas não estão performando bem, por exemplo, a gente vê que Ether não conseguiu se recuperar até 0,618 de FIBO, por exemplo. Então, o Ether está muito mais fraco do que o Bitcoin. Para mim, se a gente vê Ether aqui em cima, dentro dessa região, conseguindo fechar aqui em cima, igual o Bitcoin, ele veio aqui em cima, depois fazer o rompimento desse candle, ótimo, nós temos pontos de entrada também dentro do Ether. Isso olhando para price action. Mas as principais decisões que eu tomo no mercado, elas são pautadas em cima dos dados on-chain. E os dados on-chain, eles não apontam para compra nesse momento. E saiba que os dados on-chain, eles podem levar mais tempo para apontar a compra. Quando a gente olha para a análise on-chain, não queremos surfar uma movimentação de 50 até 62. Esse não é o nosso ponto. O price action,
ele faz essa função para nós. Mas os dados on-chain, por exemplo, ele vai nos mostrar movimentações que são de 60 até 80, até 90, por exemplo. E quando a gente olha para os dados on-chain, nesse momento, ainda tem coisas muito incertas no médio e longo prazo. Por exemplo, na data de ontem foi o primeiro dia que a gente conseguiu se recuperar, voltar aqui no Soper. Só que há uma alta probabilidade da gente fazer uma rejeição dessa região. Então a gente precisa aguardar mais dias para ver se o mercado ele vai romper com consistência essa região aqui do Soper, que é essa linha preta que nós temos aqui. Se ele fizer esse rompimento, beleza, o sentimento ele começa a ficar mais bullish no médio e longo prazo. Quando a gente analisa Ether, por exemplo, ele ainda está muito longe dessa linha neutra aqui do Soper, ou seja, ainda estamos em um sentimento bem bearish. Muito provável que quando o Ether chegar aqui em 0,618 de Fibo, a gente vai ter o Soper aqui chegando nessa linha neutra. E aí, se a gente fizer um rompimento dessa região, as coisas começam a ficar mais positivas. Só que qual que é o grande problema para mim agora? Por que eu ainda continuo fora do mercado? Mesmo a gente tendo os sinais dentro do price action, como eu falei para você, a análise on-chain é quem dita se eu vou tomar uma decisão agressiva de investir ou não. E olha só, uma decisão agressiva, isso quer dizer mais de R$1 milhão investido em Bitcoin. Isso eu vou tomar como decisão quando os dados on-chain estiver saudável. E saiba que para os dados on-chain ficarem saudáveis, não só o Soper, mas como vários outros indicadores, a gente precisa voltar acima do custo do investidor de curto prazo. Hoje o custo do investidor de curto prazo ele está nos 64.700, ou seja, enquanto o Bitcoin ele estiver abaixo dos 64.700, a gente não vai ter nenhum sinal dentro da análise on-chain. A gente pode traçar aqui uma linha exatamente dessa região aqui, enquanto a gente não voltar acima dessa região aqui, essa linha azul que eu acabei de traçar para você, a gente não vai ter nenhum sinal positivo dentro da análise on-chain. E eu, como respeito muito mais a análise on-chain, eu vou ficar de fora do mercado sim, mesmo que a gente suba até os 64.700, por exemplo, e só vou me posicionar quando os dados on-chain estiverem saudáveis no médio e longo prazo. O porquê eu vou ficar de fora do mercado? Bom, se você observar aqui em todo o histórico do Bitcoin, você vai entender que quando nós cruzamos abaixo do custo do investidor de curto prazo aqui, essa linha vermelha que nós temos, olha só, em 2018, a gente começa a entrar em movimentos de bear market. E veja que é comum a gente agulhar aqui abaixo, depois voltar, retestar essa região, voltar abaixo, retestar. Só que acontece que o mercado ele não consegue se superar acima dessa linha vermelha, que é o custo do investidor de curto prazo. Quando ele consegue se superar acima dessa região, a gente tem um otimismo voltando nos dados on-chain e a gente tem sinais positivos, por exemplo, para a gente ficar exposto no mercado. Veja que quando a gente vem abaixo aqui também, cara, a gente simplesmente fica fora, a gente entende também que, olha só, até mesmo o crash do Corona Crash ali, a gente teve a oportunidade de se proteger estando fora do mercado, abaixo do custo do investidor de curto prazo. Sempre que a gente vem abaixo dessa região aqui, isso acaba sendo um grande problema para o mercado nos dados on-chain. Então, eu, Gui Teles, vou ficar completamente fora do mercado até que a gente venha acima dessa região. Olha só, eu já surfei bastante nessa principal carteira que tem mais de R$1 milhão investido, por exemplo. Eu vinha acumulando desde os $22 mil, comprei nos 18, surfei toda essa movimentação. E quando a gente começa a ameaçar uma formação de topo aqui, eu utilizo mais a ponta proteção, eu utilizo mais a ponta defensiva. Já tenho muito tempo de mercado para que eu consiga controlar o FOMO, Fear of Missing Out. Tem pessoas que vão falar, não, mas essa é a oportunidade da sua vida. Bitcoin vai subir em linha reta e ele não vai esperar ninguém. Você não vai ter tempo de entrar no Bitcoin quando as coisas começarem a disparar. Olha, isso é verdade. Se você não tiver um setup, se você não tiver um método claro que te diga o momento de comprar e o momento de vender. Eu tenho um método claro de comprar e de vender também. E o meu método, ele envolve essa região do custo do investidor de curto prazo. Se a gente vier e romper os 64.700, as coisas vão ficar muito mais positivas. A partir dali eu me posiciono, a partir dali eu sei como tomar as minhas decisões de entrada no mercado nessa carteira que ela não depende, por exemplo, de uma estratégia de DCA.
A carteira Rumo a 1 Milhão, que é uma carteira que ela tem a estratégia de DCA, toda segunda-feira a gente segue comprando aqueles ativos que mais valem. Por exemplo, na segunda-feira a gente comprou todo o capital que a gente tinha em Bitcoin, porque a gente estava em um ótimo preço e a estratégia daquela carteira é DCA. Agora, uma carteira que foi aportada lá no fundo, ela tem uma estratégia completamente diferente, beleza? Bom, então entendendo isso, eu ainda continuo bearish para o médio e longo prazo, tá? Eu ainda continuo defendendo as minhas posições. Entenda que para a gente ter um mercado mais saudável, as pessoas elas têm que estar ficando no lucro. Se as pessoas começam a entrar no prejuízo, a gente tem um sentimento mais negativo. Veja que enquanto essa linha laranja ela está subindo aqui, ela está em patamares altos, são movimentos de bull run. Quando a gente está caindo nessa linha aqui, são movimentos de bear market. Isso daqui é a quantidade de bitcoins em lucro. A gente quer ver que as pessoas elas continuem com bastante lucro ali. Obviamente que quando a gente vê todo mundo com muito lucro e uma alta realização, a gente tem um sinal de saída do mercado. Mas enquanto as pessoas estão lucrando e tirando só um pouco do mercado, tá ótimo, isso é muito positivo. Acontece que a gente veio subindo durante esse período todo de bull market aqui de um movimento saudável, aonde a gente via as pessoas no lucro nesse momento. Desde que a gente chegou nos 70 mil dólares, as coisas começaram a reverter. E veja que o lucro ele está embicando para baixo. Cada vez mais a gente tem mais pessoas entrando em prejuízo. Lembra do começo dessa análise aonde eu te expliquei. Quanto mais pessoas estiverem no prejuízo, que é o caso aqui, por exemplo, de Matic, que 99% das pessoas estão no prejuízo, isso não é favorável para o ativo. A gente quer ver as pessoas no lucro sim, para que a gente tenha mais otimismo, para que elas tragam mais dinheiro, para que elas comentem com seus amigos, para que a gente tenha mais pessoas entrando no jogo. E quando a gente começa a negativar, né, olhar aqui para os investidores e ver que 30% entraram no prejuízo, por exemplo, na queda ali de segunda-feira, isso acaba sendo um problema para o mercado. E isso me deixa mais inseguro para o médio e longo prazo. E olha só, se a gente começar a analisar também movimentos de bull market, movimentos de bull run, a gente tem que ter um baixo volume de acúmulo de prejuízo. A gente pode ter um acúmulo de prejuízo durante um pullback e depois aquilo deve cessar. A gente pode ter um novo pullback e depois aquilo deve cessar. Se a gente começa a aumentar muito o acúmulo de prejuízo, que é o que aconteceu nessa área aqui, isso traz um sentimento muito negativo para o Bitcoin. E o que acontece nessa região aqui que nós estamos é que a gente deu alguns pullbacks antes de chegar nos 70 mil dólares ali e a gente voltou a subir sem ter um acúmulo de prejuízo. Veja que a gente voltou aqui para o patamar de zero. Acontece que desde junho, do dia 6 de junho, a gente vem acumulando prejuízo e a gente não está conseguindo voltar para o patamar de zero aqui. E cada vez mais estamos acumulando mais prejuízo ainda. Isso é um ponto negativo para o ativo quando a gente olha para médio e longo prazo. Por conta disso, eu prefiro controlar o meu FOMO, beleza, tá subindo, ok, eu tenho os meus targets de proteção. Por exemplo, a partir do momento que sinalizar aquele target, você não precisa mais estar protegido dentro dessa carteira que você está surfando há bastante tempo, aí, obviamente, eu vou entrar no Bitcoin. O foco agora não é altcoins. Desculpa, se você quer pegar aquela moedinha que vai te enriquecer, que vai multiplicar em 10 vezes, por exemplo, ainda não chegou a hora disso acontecer. A gente vai focar nessas altcoins. Olha só, se você voltar no meu canal há 12 meses, você vai me ver falando sobre Ronin. Ronin subiu quanto? 1000%. A gente conseguiu capturar essa multiplicação dentro de Ronin, porque naquele período a gente tinha movimentos para as altcoins. Agora nós não temos movimentos para as altcoins. Então, olhe, foque no Bitcoin. Esquece Ether, esquece todas as altcoins que nós temos nesse momento. Porque saiba, Solana ela tá subindo, mas para você ter Solana na sua carteira, você vai abrir um percentual da sua carteira para as altcoins. E sendo que se você escolher 5 altcoins, uma só ela vai performar. Ou seja, em vez de você escolher essas 5 altcoins, é melhor você ficar focado em Bitcoin, por exemplo. Se você for escolher uma altcoin, escolha com sabedoria altcoins de alta assimetria. Não olhe para essas altcoins mais convencionais nesse momento. Não olhe para Matic, para Lido, para Aave, para
enfim, para todos esses ativos que a gente tem mais convencionais, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, se você quiser fazer parte da carteira Rumo ao Milhão e ter acesso a uma das minhas carteiras, o link ele está na descrição. Um forte abraço, lhe desejo um ótimo final de semana e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira. Valeu!